como que a espiritualidade pode ser um dos elementos que contribui para a cura de um paciente, de uma paciente. Aquela esperança de esperançar. Como é que a gente minimiza dor e sofrimento no mundo? É disso que nós estamos falando, não é de outra coisa. Insatisfação existe. As coisas não são como nós gostaríamos que fosse, elas são como são. Então, a insatisfação existe. E quem causas para a nossa insatisfação? Não está acontecendo como eu gostaria, há dificuldades, temos problemas, temos insatisfações. Alguns falam de sofrimento. Não é bem sofrimento, é insatisfação, não é como eu gostaria que fosse. Então, e por que que não é? Porque nascimento, velhice, doença e morte são as causas das nossas insatisfações. Mas existe esse estado chamado de nirvana, um estado de paz e tranquilidade. É a percepção que nada é fixo e nada é permanente. A nossa vida, o nosso sofrimento e a nossa alegria, o nosso amor e desamor também não são fixos nem permanentes. Então, o nirvana existe, mas o nirvana é um estado de paz e plenitude em vida, não só quando você morre. Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. 3 tesouros, 3 joias preciosas. Buda, o ser que desperta, a natureza desperta e a capacidade de cada um de nós de despertar. Dharma, a lei verdadeira. E Sangha, a comunidade que pratica em harmonia. Buda, Dharma e Sangha. Há 10 anos, Nilo, que estamos aqui. Boa noite, Sangha. Boa noite, Hiroshi. Boa Boa noite. semana desde já. 9 anos, Hiroshi. Aliás, bom, né? Completou 9 anos nomes. completamos em abril. Então, Então, sim, estamos a caminho do 10º. Isso, estamos rodando o 10º ano aqui na Rádio Vibe Mundial. E todas as semanas, neste programa que se chama Momento Zen, eu abro o programa fazendo refúgio ou abrigo nas 3 joias. 3 tesouros, 3 joias. É Buda, Dharma e Sangha. Já encontrei pessoas na rua que me param e dizem para mim, retorno e abrigo em Buda, Que legal. porque decoraram a abertura. Então, se você está entrando hoje pela primeira vez, saiba que isso é feito todas as semanas há mais de 9 anos. Nós estamos entrando no 10º ano. E, recentemente, são 2 vezes por semana. É tanto na segunda como na sexta-feira, às 19h30, aqui pela Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. E eu queria tocar a sua vida. Aliás, esses dias eu estava falando com uma médica muito querida e dizendo a ela que a gente tem, às vezes, necessidades financeiras, de pedir apoio. E ela disse assim, monja, a senhora já experimentou pôr uma mensagem perguntando às pessoas, vocês acham que o que eu falo ajuda vocês? Vocês acham que os livros que eu escrevo, se você já leu algum, ou se alguém viu algum dos livros meus, tem ajudado você em alguma coisa? Você assiste os programas aqui na Rádio Vibe Mundial e eles fazem alguma diferença na sua noite, no seu dia, na sua semana ou não? Se você acha que serve para alguma coisa, faça uma doação para nós. Para a nossa comunidade zen budista, o Nilo sabe exatamente como é que faz para a construção do templo. Como é que é, Nilo? Peraí que eu tenho anotado aqui. Eu já fiz a minha. zendobrasil@gmail.com. Lá você pode solicitar a chave do Pix, mas eu já vou dizer qual é a chave do Pix. Templo Zen do Brasil, templozendobrasil@gmail.com. É este e-mail que é a chave do Pix. Com este e-mail, então você também já fica registrado lá para depois ser registrado na parede do templo. Isso aí. Então sejam bem-vindas e bem-vindos. E onde que eu encontrei esta médica? Ela estava junto comigo e outras médicas oncologistas num programa que a gente fez em Macapá, gente. Sabe onde fica Macapá? Fica no Amapá. Vocês sabiam que o Amapá é a parte mais norte do Brasil? Tem Oiapoque, que é a ponta extrema do Brasil, fica no Amapá.
Não fala do Oiapoque, é o Chuí? Exatamente, a ponta norte. E o governador nos recebeu por um café da manhã, éramos um grupo de mais de 20 pessoas, foi muito gentil, ficou 2 horas falando conosco, tinha uma reunião em seguida que ele trouxe o pessoal da reunião para ficar conosco, chamou poetas para estarem conosco, foi muito bonito, foi muito, muito agradável. E ele projetou na parede o mapa do Amapá e disse: nossos vizinhos são a França, a Guiana Francesa, e do outro lado, o mar. E o Oiapoque é aqui, ó, e mostrou lá a pontinha mais norte do Brasil é onde fica o Amapá, que até 1988 era um território, não era um estado. Com a Constituição de 88 virou estado, ou seja, enquanto era território, era governado por alguém que o governo federal mandava para ser o governante, o administrador do território. E agora é um estado. Que elege o seu próprio Que elege seu governador. próprio governador. E foi muito, muito agradável, sabe? Fomos muito bem recebidas, eu e as várias médicas que estavam lá, Paola Torres, que é uma discípula minha com o nome budista Daishin, que é uma professora da Universidade de Medicina do Ceará. Ela também ela faz cordéis. Ela levou, acho que foi ano passado, retrasado, levou o médico Drauzio Varela para conhecer a situação do Amapá também. Qual é a dificuldade? Por que a gente que trabalha com câncer, que a gente faz campanha para que haja atendimento no SUS de alta qualidade para pessoas, crianças e adolescentes, idosos, qualquer pessoa que tenha questões oncológicas? Por exemplo, no Amapá é muito difícil. Não existe um tratamento de câncer e nem de conhecimento suficiente de quem atende nos postos de atendimento para pacientes oncológicos. Então, qual é a questão? Informação. Então, a gente faz eventos como esse que foi feito no Amapá. Quem criou isso em Macapá foi o Agenilson. O Agenilson, ele criou uma ONG chamada Carlos Daniel. Carlos Daniel é o filho dele, que morreu com menos de 8 anos de idade, com 7 anos de idade, nos braços do pai. Ele tinha leucemia que não foi diagnosticada precocemente. E o que a gente trabalha, e o que a gente vai nos lugares e fala com as entidades que responsáveis, os governantes, os administradores públicos, é que é preciso ter diagnóstico precoce. Com o diagnóstico precoce, você evita a morte e o sofrimento. Tem vários tipos de câncer que afetam crianças. Crianças não são adultos em miniatura. Crianças têm um corpo diferente, têm uma maneira de estar no mundo diferente. E precisa que pediatras saibam disso, que enfermeiras saibam disso, que atendentes saibam disso e possam identificar qualquer sintoma que pode ser câncer ou não. Mas é sempre importante fazer diagnóstico precoce. Ficou em dúvida? Manda para um oncologista. É oncologista pediátrico, que não é o mesmo de adultos. E vi coisas que eu não sabia, por exemplo, às vezes a criança tem no olhinho assim uma marquinha branca na pupila do olho. Ah, que bonitinho, né? Aquilo é câncer, gente. E se não for tratado, eu vi uma fotografia de uma menina linda, linda, linda. Ela tinha um tumor para fora do olho, uma coisa medonha, com grande sofrimento, grande dor, aí tem que fazer cirurgia. Sabe, uma coisa que pode ser tratada e não precisar de tratamentos tão graves. E a Genilson, o filhinho dele, ele trazia para São Paulo para fazer tratamento. O governo paga. O governo do Amapá paga para os pacientes oncológicos para virem a São Paulo, para virem a Ribeirão Preto, que tem um centro, o Hospital do Amor, que se chama. Mas será que não pode ter lá? Então, a razão que a gente vai em vários rincões diferentes do Brasil, vai ter agora Todos Juntos contra o Câncer em setembro aqui em São Paulo, a gente reúne pessoas do Brasil inteiro para contar os casos de sucesso e também os de fracasso, e saber como é que a gente pode cuidar melhor de pacientes oncológicos. Então, foi uma riqueza, o evento foi maravilhoso, com médicas de diferentes áreas. Uma delas é especializada, a doutora Adriana é especializada em transplantes, transplante de medula. Como é que você faz, não é? Isso é uma coisa que lá no Amapá ainda não existe. Quimioterapia não existe. E o atual governador, ele colocou, foi a radioterapia, que é um avanço.
E tem casas de apoio, quer dizer, a pessoa que está doentinha, familiar que está doentinho, tem apoio, porque você não só fica doente, você fica triste. E a gente tem que dar apoio de vários aspectos. Então, vai dentistas, assistentes sociais, sabe, todo mundo, brincadeiras, atividades diferenciadas, né? E a Paola Torres, lá no Ceará, em Fortaleza, ela criou a casa que se chama Roda da Vida, Instituto Roda da Vida. Ela é discípula de uma monja tibetana que já faleceu, inclusive eu fiz o velório dela, de Anisamba, aqui em São Paulo, onde ela foi velada. E a Paola Torres, que tem o nome budista Daishin grandemente, que é cordelista, que é musicista e também uma médica que está professora universitária, ela trabalha muito com isso. Ela criou essa casa chamada Roda da Vida, onde ela recebe pacientes, a maioria deles sem condições de pagar tratamentos especiais, e ela vai ensinar meditação, yoga, artesanato, cozinha, maquiagem, fazer-se bonita, gostar de si mesma e querer a cura. O mais importante é isso, a gente querer a cura. E a minha fala era sobre isto. Como que a espiritualidade pode ser um dos elementos que contribui para a cura de um paciente, de uma paciente. Aquela esperança de esperançar. Encontrei lá um padre, não me lembro o nome dele agora, que foi o primeiro a se envolver com pacientes oncológicos e fazer os pedidos aos órgãos públicos que cuidassem. Então é uma coisa que a gente une pessoas de várias religiões diferentes e estamos juntos nisso. Como é que a gente minimiza dor e sofrimento no mundo? É disso que nós estamos falando, não é de outra coisa, não é? E esse grupo de pessoas está envolvido com essas ONGs e com esses grupos, todos juntos contra o câncer. É isso que eu fui fazendo em Macapá. E em Macapá. O Agenilson está aqui conosco, Agenilson. Está Então. aqui, ó. ONG Carlos Daniel e o povo do Amapá, que ele está dizendo aqui que agradece a sua maravilhosa participação. Fórum Desafios do Câncer. Isso, foi esse fórum que ele fez, com grande sucesso. Muita gente veio. E a questão do sofrimento, da dor e da superação, o caminho para isso está nas 4 grandes verdades. Sim. As 4 nobres verdades, 4 grandes verdades. O primeiro ensinamento de Buda que diz, primeiro, insatisfação existe. As coisas não são como nós gostaríamos que fosse, elas são como são. Então, a insatisfação existe. E tem causas para a nossa insatisfação. Por exemplo, o Agenilson, ele diz assim, levaram o meu amor, que era o filhinho dele. E ele mudou completamente. Ele bebia bastante antes disso, fumava, gostava da vida noturna, teve vários episódios na sua vida, ele virou da água para o vinho. A morte do filho que morreu no colinho dele fez ele fazer esse compromisso da sua vida para que outras pessoas não sofressem o que ele sofreu. Não é bonito isso? Por isso que ele diz, entrem e participem da ONG Carlos Daniel ou procurem a Agenilson, lá em Macapá. Ele pede para a gente dar mais visibilidade a essa obra que ele está levantando, né? Essa bandeira que ele levanta de menos dor, menos sofrimento no mundo, né? Mas então... Mas que existe o caminho. Existe o caminho óctuplo. Então, primeiro que a insatisfação existe. Tem causas, né? Não está acontecendo como eu gostaria, o filhinho dele morreu, ele não queria que morresse, né? Há dificuldades, temos problemas, temos insatisfações. Alguns falam de sofrimento. Não é bem sofrimento, é insatisfação, não é como eu gostaria que fosse. Então, e por que que não é? Porque nascimento, velhice, doença e morte são as causas das nossas insatisfações. Mas existe esse estado chamado de nirvana, um estado de paz e tranquilidade. É a percepção que nada é fixo e nada é permanente. A nossa vida, o nosso sofrimento e a nossa alegria, o nosso amor e desamor também não são fixos nem permanentes. E precisa morrer para chegar no Nirvana, Roshi? Não, nós podemos acessar esse estado de plenitude aqui. É porque nesta às vezes, vida. eu pergunto, porque às vezes as pessoas confundem que Buda atingiu o Nirvana Hum. e aí morreu. Não, não, ele teve a sua experiência mística, que a gente chama, que é uma experiência que o Agenilson teve com a morte do filho,
Muitas pessoas, não precisa ser com a morte de alguém querido, você pode ter essa experiência por outros meios, outros momentos da vida. Se você procura o significado e o propósito da existência de verdade, você pode acessar através das práticas do zazen, da meditação, das preces, dos estudos filosóficos, né? Mas é preciso querer, preciso ir atrás. Mas, então, o nirvana existe, mas o nirvana é um estado de paz e plenitude em vida, não só quando você morre. Quando morre, a gente diz que entrou no parinirvana, o grande nirvana final. Mas durante a vida nós também podemos, e essa é a diferença da nossa ordem religiosa, que é chamada Mahayana, que é o grande veículo que acredita que em vida nós, seres humanos, podemos acessar esse estado de plenitude. Ele é permanente? Não. Não existe nada permanente nessa vida. Tudo é impermanente. Tudo está se transformando o tempo todo. Temos momentos de plenitude, momentos de tristeza, de depressão, de alegria, de bom humor, de mau humor, tudo faz parte. Isso é a vida. Porque se ficar uma listinha assim, sabe? Às vezes eu quero que minha vida seja só nirvana, tudo retinho assim, isso chama morte. Se é no cérebro, é morte encefálica, parou de funcionar. Não é isso, a vida é movimento, é alegria, é tristeza, é esse. E a gente entra em equilíbrio. A ideia é essa aqui mesmo. Aí tem o caminho de 8 aspectos, que se chama a quarta nobre verdade. É um caminho de prática que faz você perceber no seu dia a dia que mesmo a tristeza, a insatisfação, também nos leva à plenitude. A gente percebe que nada é fixo, nada permanente. E a gente passa a apreciar cada instante da vida e usar cada instante da vida para beneficiar outros seres. E como diz a Genilson, e como diz a ONG Carlos Daniel, é o amor. A grande diferença é amor. É a capacidade de amar, de querer bem a você, ao seu corpinho, às suas necessidades verdadeiras e perceber as outras pessoas e ser capaz também de amá-las. De amar com carinho, de cuidar, de respeitar, de querer o bem. Não é bonito isso, gente? Não é bonito, não. É verdadeiro. E eu espero que você que está nos ouvindo aqui, que está nos vendo aqui, também se comprometa a ser esse elemento de amor no mundo, porque essa é a grande transformação para toda a humanidade. Não é só na sua vida, é em todos nós. Cada um de nós que dá essa virada faz com que o mundo todo vire junto também. E é o momento de nós darmos a virada para o amor, para a inclusão, para o respeito, para o cuidado, para o cuidado. E é isso que a gente está falando. Hiroshi, o Agenilson tá se gabando aqui que a senhora provou o verdadeiro açaí. Nossa, ele me deu uma caixinha de Ai, açaí. ai, ai. Ainda não fiz, hoje não fiz. Compartilhei com a Rosa, que ficou açaí, açaí, açaí. É o açaí, olha, sem tempero nenhum. A gente pensa aqui que tem. Não, o verdadeiro açaí tirado da polpa do açaí. Eu fui no lugar onde tem as abelhinhas que não têm ferrão, que são as que fazem a polinização do açaí. E o que é importante do açaí é extrativismo, gente. Você não planta, você não destrói a mata, o açaí está lá, ele vai crescendo e as abelhinhas vão polinizando. E depois eu vi o lugar onde eles tiram a polpa, como que a polpa é higienizada para se tornar esse delicioso, essa mistura deliciosa que a gente come, né? Essa papinha gostosa que é o açaí. O pelinho dele que é tirado, sabe que a gente tomou lá? Café de açaí. E vocês podem não acreditar, é o melhor café que eu já tomei, porque é o café como eu gosto aqui. Eu gosto aqui de tomar café de torra claro, café que é clarinho. O café do açaí é clarinho, é delicioso. E o açaí vem bem roxinho, assim, sabe? Tem gente que põe tapioca, que põe farinha. Eu pus um pouquinho para experimentar, porque eu falei, não, ele é gostoso puro, não tem açúcar, não tem sal, não tem sabor nenhum, é o sabor do açaí. E é uma benção. Estivemos com um médico lá, que tem uma grande empresa de médicos, são 80 pessoas que trabalham no consultório dele, uma coisa muito grande, e ele é um esportista, acorda às 5 da manhã, corre e tal, e todas as manhãs, o que ele come? Açaí. E açaí puro, sem nada, sem Sei tempero. nada. É uma joia. Muito Ah, obrigada, Genilson. Luciana está conosco também, ela está em Ibiporã, no Paraná, está acompanhada da mãe, 92 anos de idade, estão acompanhando o programa. É a mesma idade da minha mãe, Luciana, que acabou de fazer aniversário
agora em fevereiro. O Fernando foi um dos primeiros foi o primeiro que entrou aqui na sala do bate-papo. Ele disse assim: neste exato momento estou tomando um chopp no shopping Que delícia. e ouvindo os maravilhosos ensinamentos. Pois eu Gratidão. também tomei chopp em Macapá, tomei cerveja, foi muito gostoso. E comi um peixe delicioso, que sabe como é que ele chama? Filhote. O peixe? O peixe, o nome do peixe é filhote. Olha. É uma delícia. E tivemos patrocinadores para as nossas refeições, para os almoços e para os jantares. E um dos jantares foi num barquinho, um dos almoços foi num restaurante que chama Sagrada Família. Uma variedade, nossa. Agora já Eu fui fiquei, muito bem tratada. fiquei tentado agora. Fiquei encantada. Vamos mudar de assunto. Vamos Não, não. livros. E lá, não, deixa eu só contar. Lá passa o fio do Equador. Ah, sim, Então tem um lugar que é chamado Meio do Mundo. sim, E é o meio do mundo. sim. E tem uma roseta no chão, e um dos seus pés fica no hemisfério norte, outro no hemisfério sul. A gente fica no meio do mundo, gente. Na linha do Na Equador. linha do meio, na linha do Equador. É uma coisa linda, linda, linda. E a gente conheceu um pouco mais da Amazônia. O rio Amazonas, ele estava agitadinho. E a gente pegou uma, como é que chama? Samarana, né? É um barquinho lá. E esse barquinho, a gente podia ver lá longe, 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 tinha a ilha de Marajó. Mas a gente não pôde entrar no Rio Amazonas porque ele estava bem movimentado. E foi, sabe o que eu tomei, Nilo? E eu trouxe vinho de açaí. Vinho de açaí? Vinho de açaí comprovado pelas vinícolas da sua terra, do Rio Grande do Sul, Nossa. e premiado. Uma delícia. E ficamos horas tomando, experimentando vários vinhos tintos e não tintos. E o último era o vinho do Porto. E tinha uma cachaça com gengibre. Nossa, eu falei, o Nilo tem que vir aqui. Então eu convido vocês todos a visitar o Amapá, visitar Macapá, procurar a Genilson, procurar a ONG Carlos Daniel. Se inscrevam para você saber, porque ele pode ser um guia maravilhoso. Visitamos também um museu extraordinário de um senhor que sabia fazer remédios com ervas e tudo. E tinha um barquinho também, e cheio de tartarugas gigantescas e pequenininhas. Não, é muito bonito. É um lugar que vale a pena visitar. Eu não conhecia, eu nunca tinha ido tão para o norte do Brasil e fiquei muito honrada da maneira amorosa e respeitosa com que foi recebida por lá. Muitas pessoas vindo agradecer, vendemos livros, compraram livros, fiz autógrafos, tiraram fotografia comigo. Foi muito lindo. Foi de uma ternura muito grande. E a gente lembrar que, inclusive, disseram, não se fala mais, a gente fala comprar castanha do Pará, não, é castanha da Amazônia, porque não dá só no Pará, ela dá em toda a Amazônia. E uma árvore gigantesca, samarana, imensa, 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 olhando lá para cima. Foi muito lindo. Ele nos presenteou, a nós que estávamos lá para o evento, organizado pela ONG Carlos Daniel. Ele nos presenteou com passeios muito, muito agradáveis. Então, gratidão profunda, memórias deliciosas, inesquecíveis, e que a gente possa se encontrar mais vezes, quer seja aqui em São Paulo, quer seja aí. E no avião, sentou-se do lado da Rosa, dois irmãos, e um deles estava sendo mandado a São Paulo para ser tratado com câncer de pâncreas. Um homem com filhos grandes, nervoso, assustado. Ele e a irmã voaram pela primeira vez na vida. Eles vêm do interior do Amapá, e é o governo do Amapá que paga para que eles venham para São Paulo fazer tratamento. E ele pediu minhas bênçãos. E as médicas todas estavam em volta e nós todas abençoamos ele, que tenha sucesso no seu tratamento. E é isso. Nós não sabemos se foi diagnosticado precocemente ou não. E a coisa principal é lembrar disso. Qualquer coisa na sua vida. Se você diagnostica que você está começando a ficar triste, trancado no quarto, não quer sair, pode ser início de uma depressão, que é uma doença. Mas se você pega no comecinho, você tem uma cura muito mais rápida. Não tem que tomar remédios fortes, não tem que cair na depressão profunda, entendeu? Porque você vai pedir apoio. E a meditação não é cura de coisa alguma, mas a meditação, o Zen, faz com que você observe a si, conheça a si e conheça as pessoas à sua volta e saiba qual a atitude necessária para evitar sofrimento e dor. É disso que a gente fala
uma vida mais plena, mais alegre, mais contente. E mesmo quando vem as dificuldades, da gente saber que elas nos fortalecem, porque podemos superá-las. Nilo, estamos chegando no fim, não é isso? Chegamos ao fim de mais um Momento Zen em 2025, Isso, 9.1 isso. ano. Sexta-feira, bom, assim, ó, André, Ana Laura, Davi, as questões que vocês trouxeram aqui hoje estão armazenadas. Vou passar para a Rochi. Rochi vai abordá-las no próximo programa, tá bom? Então, uma boa semana, desde já. Bênçãos sagradas a todos vocês. Lembrando, pessoal de Porto Alegre, amanhã estou chegando aí, estou indo na PUC UOL. Pode ter presencial também. Vou gravar 3 horas de aulas sobre cidadania planetária e ética. Venham comigo. Vão ser 3 horas na terça-feira e 3 horas na quarta-feira. Então, participem, se vocês puderem, presencialmente, ou entrem num curso. Eu e o professor Francisco Kern. Estejam com a gente. E até breve. Estejam abençoados. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado.